Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Repitam depois de mim. Sarva Vedanta Siddhanta Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham Sadgurum Pranatosmyaham Jantunam Narajanma Durlabhamataha Jantunam Narajanma Durlabhamataha Pumstvantato Viprata Pumstvantato Viprata Tasmad Vaidika Dharma Marga Parata Tasmad Vaidika Dharma Marga Parata Vidvatvamasmat Param Vidvatvamasmat Param Atmanatma Vivechanam Swanubhavaha Atmanatma Vivechanam Swanubhavaha Brahmatmana Samsthitihi Brahmatmana Samsthitihi Muktirno Shata Janma Koti Sukratai Muktirno Shata Janma Koti Sukratai Punyairvina Labhyate Punyairvina Labhyate Durlabham Trayamevaitat Durlabham Trayamevaitat Devanugraha Hetukam Devanugraha Hetukam Manushyatvam Mumukshutvam Manushyatvam Mumukshutvam Mahapurusha Samshrayaha Mahapurusha Samshrayaha.
Durlabham, muito raro, muito difícil. Etatrayam é este conjunto de três. Eva, de facto, realmente é assim. E esse conjunto de três, que é Manushyatvam, nascer como um ser humano, o Mukshutvam, ter o desejo por liberdade, desejar moksha, moksha é a libertação, muito conhecida aqui no Ocidente pela palavra iluminação, e Mahapurusha Samshrayaha, Samshrayaha, o abrigo de um grande ser humano, Mahapurusha. E estes três, este conjunto de três é Anugraha Hetukam, é causado por Anugraha. Anugraha é graça, graça, significa kripá, graça, favor, bênção. No verso anterior foi dito Punyair Vina Labhyate, lá na última linha, estão a ver? Lá no finalzinho do último verso. Punyair Vina na labhyate, temos de trazer o na que vem lá do início da linha. Muktihi na u shatajanma koti sukratei punyai. Punyam, punyam é a palavra. Punyam e papa são dois conceitos muito, muito importantes dentro do Vedanta. Tá? E sempre que falamos nestas duas palavras, punyam e papa, nós temos obrigatoriamente que falar no karma. O que é o karma? E karma é um tópico por si só. E agora que surgiu a oportunidade, vamos abordar de forma introdutória esse tópico, porque é necessário para compreenderem o que vem a seguir. Karma vem da raiz verbal do kran, ou kre, que significa karanam, fazer. Então, karma literalmente significa ação. A tradução literal de karma é ação. Existe uma tradução gramatical sânscrita da palavra, na qual karma significa o objeto de uma ação. O Paulo come a maçã. Maçã é o objeto da ação. Gramaticalmente, o objeto da ação chama-se karma em sânscrito. Ok? E podem encontrar isso também. O que é que as pessoas entendem por karma? Porque a palavra karma foi apropriada aqui no Ocidente. Nós apropriamos essa palavra. E por karma, não quer dizer, a palavra karma nesse contexto aqui não significa ação, mas significa mau karma. É o karma da pessoa, não é? Que nós ouvimos. Significa mau karma, não é? A má sorte, coisas ruins que acontecem à pessoa. Ela fez coisas ruins e agora acontecem coisas ruins, não é? Este é o sentido que as pessoas dão à palavra karma. Esse sentido é incompleto e até errado. Porquê? Porque quando as pessoas falam daquilo que nos acontece ou daquilo que lhes acontece, estamos a falar de karma pala. Pala é resultado, o resultado da ação. Karmanaha palam, karma palam. O resultado da ação. Então, aquilo que aqui no Ocidente as pessoas referem pela palavra karma significa, na realidade, o resultado da ação e não a ação. Estão a ver? E então, o que é esse resultado da ação? Esta é que é a pergunta. O que é esse karma? Que na realidade é karma pala, o resultado da ação. O que é esse karma? Né? E dentro da tradição védica, nos Vedas, o significado da palavra karma, o karma pala, é explicado. E é dito que, dentro da tradição, obviamente, que uma ação tem dois resultados distintos quanto à visibilidade. O primeiro é o resultado visível, chama-se isso drishta. Drishta significa visível, que a pessoa experiencia logo, é palpável. E o outro é adrishta. Na drishta, adrishta, aquilo que não é visível, não é palpável. Toda ação feita tem estes dois resultados, o resultado visível e o resultado invisível. O resultado visível de uma ação é aquilo que eu experiencio imediatamente. Eu como a maçã, está bom, olha que bom, pronto, está boa a maçã, eu experiencio. Né? O resultado invisível de uma ação é aquele que é provocado juntamente com a intenção e a ação em si. E não há forma
da ciência e do ser humano dar de caras com esse resultado invisível, porque ele não está visível. Está a ver? E esse resultado invisível, ele é como, vamos dizer assim, um mérito, uma conta, um crédito kármico, um crédito que a pessoa ganha quando faz uma ação que depende muito da intenção que está por trás da ação. Está a ver? Se a minha intenção é ajudar um ser humano, então essa ação, ou outro ser vivo qualquer, a minha ação é de ajuda, essa ação vai trazer mérito para mim. Mérito que vai ser futuramente, nesta vida ou noutras, ganho por mim na forma de um resultado, uma experiência de vida, que vai ser uma ajuda que eu vou receber. Eu não sei como. Está a ver? Então existe aquilo que é chamado o bom karma e o mau karma. Estão a ver? O que é o bom karma? O bom karma é punyam. Ou seja, é o resultado invisível de uma ação que a pessoa fez e só pode ser feita com livre arbítrio. Isto é uma coisa muito importante. Nós só ganhamos bom karma, ou seja, bons resultados ou maus resultados, nós, seres humanos, porque temos livre arbítrio. Um animal só gasta o karma, porque não tem liberdade de escolha. A liberdade é quase nula para ele. Ele age instintivamente. Então, a nós vem essa responsabilidade junto com a liberdade, que é a liberdade para escolher informadamente. Os animais não têm essa liberdade, logo não lhes é atribuída essa responsabilidade. A nós sim, nós temos essa responsabilidade. Estão a ver? Então, fruto dessa liberdade vem esta responsabilidade que é explicada pela lei do karma, que é toda ação produz um resultado, visível e invisível. Esse resultado invisível é algo que é acrescentado à conta que cada um já tem, que é o somatório desses resultados todos que foi feito, cujos resultados foram feitos sempre enquanto há liberdade de escolher, enquanto temos uma mente. E existem várias ações, não é? Que são ações ditas no Shastra, na escritura, dentro da tradição, que trazem punyam. Basicamente, uma mão que ajuda, uma mão que contribui, traz punya para a pessoa. Então, o que é o punya? Punya é o resultado invisível de uma ação que foi adequada, que foi apropriada, que foi boa e que no futuro vai frutificar numa experiência de vida proporcional à ação que originou esse resultado. A ação foi boa, proporcionalmente bom será o resultado. A ação foi ruim, proporcionalmente ruim será o resultado. Esta é, noutras palavras, a lei do eterno retorno, que vocês já devem ter ouvido falar, ou se calhar noutras palavras, não é? Então isto é a lei do karma. Então punyam depende da individualidade da pessoa, está a ver? E na aula passada eu disse assim, há uma diferença entre punyam e a graça de Ishvara. Lembram-se? E foi assim que nós terminamos. Qual é a diferença entre punyam e a graça de Ishvara? Nenhuma. Não há nenhuma diferença. É só questão da perspectiva. Estão a ver? Quando eu olho para mim como sendo aquele que causou o resultado positivo ou negativo, não é? O que é positivo ou negativo? É um juízo de valor, positivo e negativo. É agradável para mim? Então é punyam. Conduz-me à prosperidade? É punyam. Traz-me paz? É punyam. Não é? Se é o oposto, é papa. Não é? E a vida é um desenrolar destes dois. Punyam, papa, às vezes ao mesmo tempo. E nós, desde que acordamos até que vamos dormir, estes dois acontecem. Então, numa casca de nós, esta é a lei do karma. Falta acrescentar ainda que existe um karma total, chamado sanchita karma. Desse karma total, uma fatia pequena sai, que dá origem a esta vida. E que indica o lugar, a época, os pais, a família, os nossos gostos, tudo o que diz respeito à nossa vida atual é esse prarabdha. Prak, arabdham e prarabdham. Prak, anteriormente, arabdham já começou.
Então o karma desta nossa vida já começou. Por isso é que vocês me têm a mim como professor, é o vosso karma. Eu não sei se é o bom karma, se é o meu karma, mas espero que seja bom. Não é? E por isso é que eu os tenho como alunos, é o meu karma. E vocês pensam assim, será bom ou mau? É o nosso karma estarmos aqui, já começou, já está em andamento. É como a inércia que uma bicicleta ganha. Nós pedalamos e depois se deixarmos de pedalar em plano, a bicicleta continua. Já está em marcha, só vai parar quando a força que ela já tem terminar. Da mesma forma, o nosso karma só vai parar quando a força dele terminar. E, geralmente, quando a força dele termina, é a morte, a separação do corpo subtil do corpo físico. Né? Então, isso chama-se prarabdha. Ok? O karma que já está em andamento. Sanchita, aquilo que foi samyak-chitta, muito bem reunido, ao longo de muitas vidas, que uma fatia sai daí, chamado prarabdha, e dentro desta vida ainda acumulamos novo karma, devido à ignorância. Esse karma que é junto para o futuro, feito agora, é chamado agami karma. Tá? Então estes são os 3 karmas. Total, o presente e aquilo que é feito agora no presente e que vai somar ao futuro. Ao futuro, onde vai ser somado à conta total. Tá? E então, o que é que a lei do karma traz? Traz uma clareza sobre o nosso propósito da vida e justifica também as assimetrias que há entre os seres humanos. Porque é que uns são pobres, outros são ricos, uns são saudáveis, outros não são, etc, etc, etc. Não é? À luz da lei do karma não há injustiça. Há contas para pagar. Professor, a conta da luz está muito alta. Pois... Alguém gastou essa luz, não é? Alguém teve com o forno ligado, com o aquecedor ligado, com a luz ligada, etc. Não é? Tomou banhos longos de água quente. Não é? A conta é pequena, então significa que o karma foi pouco. Tá? E mais falaremos sobre o karma na altura em que ele voltar a surgir, e surgirá certamente várias vezes. Então, punyam é esse resultado positivo da ação quando é visto do ponto de vista de quem o faz. Eu gero punyam. Não é? Isto traz um problema potencial para a pessoa, que é eu tenho muito punyam. Estão a ver? Como alguém que vê o extrato da conta bancária, não é? E conclui, eu tenho muito dinheiro. Então há a tendência do ego perder a humildade e se alavancar lá para cima e ficar um pouco exacerbado, não é? O punyam. Não é? Eu estudo Vedanta, eu tenho muito punyam, estão a ver? Eu ensino Vedanta, eu tenho ainda mais punyam. Não é? Existe esse problema se a pessoa não estiver atenta. Então o que é que os acharyas da tradição fazem? Invertem o ponto de vista. Quem é que nos dá o resultado das nossas ações? Tudo bem que somos nós que as fazemos. Mas quem é? É Ishvara. É o universo manifesto tal e qual como está. A água cristalina que me sabe tão bem quando eu vou tomar um banho ao Jerez. É o meu punyam ou é a graça de Ishvara? Como é que nós preferimos ver? Não é? Como é que nós preferimos ver? Esta comida que está no prato, fui eu que a ganhei, que graça, que gratidão. Não é? Estão a ver? Então, quando nós mudamos a perspectiva, é o mesmo karma, o mesmo resultado do karma, mas em vez de estarmos a ver na perspectiva de quem o gera, estamos a vê-lo na perspectiva de quem o confere para nós. Não é? E isso traz gratidão em vez de arrogância, potencialmente, não é? Então, agora aqui neste verso, ele diz assim, anugraha. Anugraha é graça, é esse punyam, visto na forma de Ishvara. Ishvara é o todo. Ishvara vamos falar sobre Ishvara. Ishvara é aquele que tudo governa. Aquele que criou as leis, que sustenta as leis, cujo corpo físico e subtil é este universo, como nós o vemos. Então é deste universo que vem tudo. E em sânscrito chama-se Virat. Virat é o corpo físico desse Ishvara, desse que nós chamamos Deus na nossa tradição. Não é? E então Anugraha,
Hetukam significa causado, aquele que causa. Então esse punyam tem como causa a graça de Ishvara. Ishvaranugraha. Estão a ver a graça de Ishvara. E esta graça de Ishvara é como um lençol freático, de água pura e cristalina, que é perene, que nunca mais acaba. E o que é que o ser humano tem que fazer? Tem que fazer um furo cartesiano. Cada um tem que fazer o seu furo cartesiano. Qual é a perfuradora para ganhar essa água e fazer o furo? Chama-se uma vida de prece, uma vida de contribuição. Então, com a prece e com a contribuição, eu perfuro a distância que há entre mim e esse manancial e chego a esse manancial, esse lençol freático, que é o lençol da graça, que é perene. Então, como é que eu ganho o favor, a graça de Ishvara? Através de uma vida de prece. Preces continuadas mudam a atitude da pessoa e a atitude passa a ser de prece. Quando a atitude passa a ser de prece, a vida em si torna-se uma prece. E então a pessoa não luta contra o universo, mas ela vai lá surfar a onda chamada universo, vai na crista da onda, coloca-se na posição certa, na hora certa, com a atitude certa. É lógico que o mau karma vai frutificar e quando assim é, temos a conta para pagar. E isso também é graça de Ishvara. A graça de Ishvara não é só coisa boa. Também é aquilo que nós achamos desagradável, porque tudo o que é desagradável traz no ventre uma lição que eu preciso de entender. E então, se o espírito perante aquilo que é desagradável e que eu não gosto for o que é que está escondido aqui para eu aprender, então eu, na posição de aluno, com humildade, cresço enquanto ser humano. Há algo nisso que é desagradável que me faz crescer. E esse crescimento é desejável, é agradável. Não é? Então, olhamos para tudo que nos acontece como essa expressão da graça de Ishvara, mesmo o mais ruim que nos acontece. Se nós tivermos a atitude de crescer, então, claro que é difícil quando estamos a passar por um problema. Se eu dissesse o contrário, seria tonto, não é? Claro que os problemas são difíceis e claro que a nossa preferência é o conforto, é aquilo que é agradável, aquilo que é fácil. Essa é a nossa tendência, claro. Mas, quando isso não acontece e esperamos que aconteça cada vez menos, possamos nós aguentar, não é? E crescer com isso, sem nos tornarmos resingões. Então, aproveitar as dificuldades para crescer, para ganhar poder interno. Poder interno significa ver Ishvara cada vez mais, ver a mão divina em tudo que nos acontece. Senão, se isso não acontecer, estamos em luta. Estão a ver? Quando vemos a mão divina, vemos uma mão que nos ajuda a crescer, como um pai ou uma mãe que guia a criança. Se vemos o oposto, então é um problema. E então, estes três falados agora aqui neste verso número 3, Manushya-tvam, nascer como humano, Mukshu-tvam, o desejo pela libertação, e Mahapurusha Samshrayaha, não é? Estar protegido, estar abrigado, estar na companhia de um mestre, essa é que é a palavra. Mahapurusha pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma figura paternal, pode ser um grande amigo, pode ser o psicólogo até. Assume vários papéis este guru, pode ser até o nosso filho, que nos vai ensinar muita coisa, mas aqui a palavra é o mestre, aqui é esse mestre, está-se a falar do mestre. Não é? E esses três são muito difíceis e são fruto da graça de Ishvara, está bem? Então é preferível darmos o mérito a Ishvara. Até porque, vejam, eu posso fazer as boas ações, é ou não é? E posso dizer para mim, puxa, mas eu faço tão boas ações, caramba, eu sou uma pessoa boa, porquê que as coisas boas não me acontecem? Estão a ver? Pode acontecer isto. E porquê? Porque aquilo que me acontece não depende só de mim, depende do karma que a lei universal escolher para ser agora presente e que eu vou ter que experienciar. Está a ver? Então é preferível pôr a visão em Ishvara do que a visão em nós mesmos. Traz mais humildade, traz mais espírito necessário para a aprendizagem.
Então, Manushyatam, nascer como humano, já falamos sobre isso, é super importante. Porque é aqui que nós temos livre-arbítrio e é aqui que nós podemos ir atrás do Purushartha. Purushartha é o quê? É moksha. Podemos ir atrás do verdadeiro Purushartha, que é moksha. Tá? E existe um verso que eu queria partilhar e que dentro da tradição às vezes os nossos professores falam, quando este contexto vem, e eu vou-vos falar do verso. Shubhairapnoti devatvam nishiddhair narakintanum ubhabhyam punyapapabhyam manushyam labhate vashaha. Então, o que é que este fala? Fala sobre a glória do nascimento humano. Então, Shubhaihi apnoti devatvam. O estatuto de ser uma deidade, apnoti, a pessoa ganha Shubhai, com puro punya. Se a pessoa fez uma vida só de punya, pode ser que a pessoa nasça uma deidade no futuro. É tão difícil, só punya. Nishiddhaihi narakim tanum. Nishiddhaihi karmaihi. Pelos karmas proibidos. Nishida significa proibidos. Matar, ser violento, etc. Quando se diz proibido, o que é que significa? Vai trazer mau karma, não é? O stop está lá, não é? Se tens olhos, para, não é? Está lá, na rua, o stop. Na realidade, ninguém é obrigado a parar. As pessoas param porque sabem que é perigoso se não pararem, correto? Quando nós sabemos da lei do karma, a lei do karma em algumas ações tem um stop invisível. Violência, stop. Não é? Roubar, stop. São mandamentos, nada, não é nenhum mandamento. São conselhos. É uma ajuda que o universo nos diz. Olha, se fores por aqui, é perigoso. E quem vai sofrer és tu. Agora, nós temos livre-arbítrio. Não é nenhum mandamento. Não estão a mandar. Nós é que decidimos o que fazer da nossa vida. Isto chama ser crescido, ser adulto, não é? Então, abrimos os olhos e, não é, somos sensíveis à mensagem da tradição védica que nos dá estas dicas boas para navegar aqui neste mundo tão difícil, não é? Então, Nishiddhaihi karmaihi, pelos karmas proibidos, Narakim, tanum, um corpo, Narakim, de sofrimento. A pessoa adquire um corpo de sofrimento. Ou seja, uma aranha, sei lá, um papa-formigas, uma coisa assim. Vivem sempre os extremos, não é? O perigo, tudo. Não é? É muito sofrimento viver a vida selvagem. Não é? Uma árvore que fica ali ao relento, sujeita aos incêndios, não pode fugir. No outro dia, houve algo bonito que aconteceu. Eu até chamei a Sónia, a minha companheira, estava a fazer a puja de manhã e eu pus um incenso num sítio diferente, onde tem uma plantinha. Quando vierem aqui vão ver. Eu pus um incenso e estava a ir muito fumo para a planta. E é aquelas plantas que são tipo umas eras, mas que descem e ficam assim uns cabelinhos, não é? E o fumo estava a ir muito para ela e a planta começou a ficar agitada. Eu pensei, nossa, não é possível. E a planta agitava-se assim, fazia assim, nossa, não é possível. Isto é verdade, aconteceu a semana passada. E eu fiquei todo encantado. E o que é que faz o Paulo, como uma criança encantada? Oh, Sónia, anda cá ver. Claro que tirei aquilo de lá. E olha, estás a ver, a planta está parada, não está? Ela, está parada. E vais ver ela a mexer. Ela, eu juro, vais ver ela a mexer. Eu vou pôr um incenso. E claro, não devia ter feito aquilo que estava a chatear a planta. Mas pus o incenso. E a Sónia, E ela devia pensar que havia fogo por causa do fumo. E ficou irrequieta. Alguma coisa aconteceu ali. E depois eu tirei, ela parou. E olha, estás a ver? Eu devia ter filmado e posto no Reels ou assim, mas achei aquilo tão sagrado, tão bonito, que assim, não vou pôr nas redes. Estava na puja, não ia agora estar a pegar no telemóvel e estar ali. Aliás, está desligado de manhã, não é? O telemóvel. E isto porque a planta não pode fugir. Se houver um incêndio, ela fica ali.
Uma galinha pode fugir, mas pode fugir do fogo e a raposa também está a fugir do fogo, encontrou-se as duas e depois é um problema para a galinha, não é? Então nascer como humano é um problema. Nascer como um animal é um problema, nascer como um vegetal também é um problema, é muito difícil, não é? E mais, existem outras esferas de experiência depois da morte e uma delas é Náraka. Náraka foi que inspirou o inferno da Igreja Católica. Náraka. E existem vários mundos, que são mundos para gastar o mau karma que a pessoa fez graças às suas más ações, né? Então vai para lá. Se é verdade ou é mentira, é uma questão de crença. Nenhum de nós nunca vai saber. Então o Shastra fala desses mundos, 7 para cima, 7 para baixo, e explica que quando o karma é muito bom, a pessoa vai para o nascimento superior. Quando o karma é ruim, a pessoa vai para o nascimento inferior. Chama-se isso Adho Yonihi. Tá? E depois diz assim, o Bhabhyam Punya Papam, graças ao Punya e ao Papa, a estes dois. Portanto, eles têm que estar mais ou menos ali na qualidade certa. Manushyam Labate Vasha, a pessoa ganha o nascimento humano. Está a ver? E é por causa desse Punya e desse Papa estarem mais ou menos em boa medida que nós temos livre-arbítrio. As duas coisas andam juntas. Os devas não têm livre-arbítrio. Os animais também não. O sol é o sol. Vai ser sempre o sol. O sol é uma deidade. O sol não pode escolher ser outra coisa. Nós podemos, não é? Ter outra atividade que não seja essa. Então, um verso bastante significativo, não é? Que fala sobre a glória de nascer como humano. Tudo isto porque o que é que o Acharya, Bhagavan Shankaracharya quer de nós? Meus queridos, vocês encontraram Vedanta, façam o máximo da oportunidade, porque é aqui nesta vida, não é na outra. Não sabemos como é que é o nosso próximo nascimento, tal como eu disse, pode ser um sapinho, um papa-formigas, pode ser uma vespa asiática, pode ser uma serpente, pode ser uma minhoca que anda lá debaixo da terra, uma toupeira, ninguém sabe ao certo qual é o karma que vai entrar e que vai dar origem ao próximo nascimento. Então, já que a incógnita é enorme e o risco também é enorme, façamos deste tempo que estamos aqui na Terra, que é simplesmente lindo, não é? Tudo para conseguirmos este conhecimento. Mas nascer humano não é tudo, somos muitos. Mumukshutvam é importante, ter o desejo pela libertação. E aqui houve uma pergunta muito gira de um aluno que foi: professor, não é que eu tenha propriamente o desejo pela libertação, eu gosto mais, o desejo mais é o conhecimento, ganhar o conhecimento, não é? Então, Mumukshutvam é o desejo pela libertação, tem que sofrer uma mutação. Tem que ser transformada em Jignyasa, o desejo por conhecer. E isso vem quando estamos na presença do que é Mahapurusha, num grande ser que nos explica o que é a libertação, nos explica qual é o aprisionamento, a causa do aprisionamento e, por consequência, então, chegamos à causa da libertação. E foi por isso que nós perdemos 8, 9 aulas de introdução, ou investimos o nosso tempo a falar da causa do sofrimento. E a causa do sofrimento é a ignorância. A causa do samsara é a ignorância. Tendo feito o diagnóstico certo, que é a causa da doença do samsara é a ignorância, então o médico vai aplicar a solução certa, que é o conhecimento. Então o aluno de Vedanta quer a libertação, claro que sim, mas entende que o único meio para a libertação é o conhecimento. E todos os outros meios são secundários que vão preparar a pessoa. E é isso que nós vamos falar nos versos que vêm, não é? Esse é um ponto. O outro ponto é, às vezes a vida tem que ser dura connosco, para nós entendermos onde estão as nossas amarras, para entendermos aquilo que nos faz sofrer, não é? E nós aqui no Ocidente temos uma vida boa, não é?
temos, geralmente penso eu, não é? E vocês, quer dizer, não estão aqui, alguns estão, não é? Na América, não é? Mas pronto, comparado com a Índia, é o Ocidente, na mesma. Mas temos uma casa, temos água potável, temos eletricidade, temos roupa, temos comida, não é? Temos tudo para vivermos com o mínimo e sem preocupações, de uma forma geral é assim, não é? Então, obviamente que talvez a maior parte de nós não sofra o sofrimento das necessidades básicas, mas sofremos o senso de inadequação, não sermos amados, não sermos respeitados, não sermos suficientemente reconhecidos, não sermos suficientemente saudáveis, não sermos, por exemplo, suficientemente bem-sucedidos profissionalmente. Então o samsara vai se manifestar na vida de cada um de nós diferentemente, mostrando as áreas nas quais nós temos que trabalhar. Então, se nós olharmos bem fundo para dentro de nós vamos ver que sim, que há áreas sobre a minha personalidade, sobre a minha vida, que me fazem sofrer. E isso é o aprisionamento. E a liberdade é estar bem com aquilo que somos e, na oportunidade de mudar e sermos melhor, ter a energia para o fazer de consciência tranquila, não é? Porquê? Porque um dos sintomas do samsara é a pessoa sente que está doente, não é? Psicologicamente, etc, etc. Mas também não quer mudar. É como se fosse um vício, não é? Uma espiral descendente. A pessoa está ali agarrada àquilo, continua a fazer o papel de vítima, continua a queixar-se das coisas, já descobriu os seus padrões, mas não quer mudar, quer estar agarrada àquele padrão antigo, não é? A ver? E isso é o samsara. No Vedanta nós queremos lentamente sair do samsara, primeiro por mudar os padrões e depois finalmente aceitar tudo sobre a nossa personalidade, mas esse é o último degrau. Primeiro há que mudar uma data de coisas, não é? Então, se nós olharmos bem, podemos ver, cada um à sua maneira, as áreas que causam dor. Uns vão sentir a dor do samsara, mais na família. Quem é que está aqui que sente mais na família? Na relação com o pai, a relação com a esposa, assim, família, não é? Quem é que sente mais na profissão? Quem é que sente mais na profissão? Estão a ver? Quem é que sente mais na relação consigo mesmo? Profissão está bem, família também, mas na relação... Estão a ver? Cada um de nós tem lições diferentes para aprender, em diferentes alturas da nossa vida. Não é sempre a mesma coisa. E o samsara vai se manifestando assim. É como um quadro que se vai pintando. Esse quadro é diferente todos os dias. E nós estamos atentos para trabalhar as áreas em que nós temos que crescer. Então, práticas de yoga e outras práticas acessórias para nos ajudar a lidar praticamente com esse sofrimento, diminuindo. São práticas, vamos dizer assim, tópicas, imediatas. E depois temos o Vedanta, que é a prática raiz, que é que resolve fundamentalmente o problema. Ambas são muito importantes, não é? Então, Mumukshutvam tem que ser transformado em Jignyasa, no desejo pelo conhecimento. Porquê? Porque senão a pessoa continua a experimentar tudo, em nome de se querer ver livre, continua a experimentar tudo e mais alguma coisa. Enquanto a pessoa não entender que o problema fundamental do sofrimento é a ignorância da natureza deste eu que aqui está, e que a solução é o problema, então a pessoa ainda não valorizou devidamente Vedanta, e Vedanta não se tornou uma prioridade. E isto é chamado Purushartha Nishchayaha, que era uma das coisas que o nosso querido Swamiji, Swami Dayananda, ele dizia que era um siddhi. A pessoa que já entendeu que o Vedanta é a solução, já acabou o caminho. É como se já tivesse ganho o caminho. Porque agora é uma questão de tempo, estão a ver? Agora é uma questão de tempo, agora já sabe que é ali. Agora é só uma questão de tempo. É relaxar no processo, estar comprometido e deixar-se ir. A outra pessoa que ainda não entendeu isso, ou os outros todos, vão continuar a desperdiçar o seu tempo nas outras coisas.
vão ficar de cabeça para baixo, vão passar imenso tempo a fazer pranayama, a experimentar isto e aquilo, e se calhar vou meditar para aquela gruta, e agora vou para ali, e se calhar agora é os rituais xamânicos lá do sul, da América do Sul, ou se calhar são os rituais xamânicos da América do Norte, ou se calhar é os do México, enfim, se calhar estão a ver? Se calhar tem que ir fazer mais peregrinações, e pensam que é isso que vai trazer a tão querida iluminação, não é? Não, mas não é. Tudo isso pode ser muito importante. Eu não estou a tirar mérito a isso. Pode ser muito importante, é muito importante. Façam o que têm a fazer para se purificarem e para se qualificarem e para sentirem que estão com capacidade para o Vedanta. Mas, não é? A arma que destrói a ignorância é o conhecimento, não há outra. Não há outra. E isso vocês guardem no vosso coração, porque é isso que vos vai fazer remar contra a corrente. É isso. Estão a ver? São insights sobre insights, aula após aula, que vão abrindo, removendo a ignorante e abrindo aquilo que é chamado o terceiro olho, que é o olho da visão transcendental. Estão a ver? É isso que tem que acontecer. Então, o Mukshutvam, não é? É o desejo pela libertação, sim, mas tem que ser transformado no desejo pelo conhecimento, não é? E Mahapurusha Samshrayaha, não é? Samshrayaha é abrigo, a proteção, a companhia, estar na presença de Mahapurusha, tá? Mahan cha asau purushaha Mahapurusha. É um ser humano e é grandioso, é exaltado. Porque estamos a falar de um mestre aqui. Qual é a definição de um mestre? Shrotriya, do mestre de Vedanta. Shrotriya Brahmanishta. Shrotriya significa o quê? Que ele estudou bastante as Upanishads, sabe sânscrito, sabe os mantras, estudou os textos preparatórios, o Bhashya, estudou o que era para estudar de uma ponta à outra, várias vezes. Significa isso o quê? Que ele sentou horas e horas e horas e horas a fio com os seus mestres a ouvir, a aprender, a estudar. Esse é um Shrotriya. Ou seja, um Shrotriya é alguém que tem a visão geral do Shastra. Tá? Brahmanista é a pessoa que já reside na visão de que o eu é ilimitado e isso é espontâneo para a pessoa. Está vendo? É muito raro encontrar alguém assim. Daí esta pessoa ser chamada Mahapurushaha, um grande ser humano. Porquê? A pessoa ter dinheiro não é assim tão raro. Todos nós conhecemos alguém, se não conhecemos alguém diretamente, conhecemos alguém que conhece alguém, que tem rios de dinheiro. Olhamos para essa pessoa e dizemos assim, é uma Mahapurushaha. Não, não é? Simplesmente tem muito dinheiro, não é? Ontem vimos um filme aqui, eu gostava de partilhar com vocês na Netflix, chama-se Johnny. Quem já viu esse filme? Do padre e do Patrice, que é um rebelde. Podem ver, é muito giro. Um delinquente, que é preso e depois tem que fazer serviço comunitário. Então e um padre, o filme passa-se na Polónia e o padre chama-se Jan e é baseado numa história verídica. E o padre é um doente terminal com um cancro cerebral. Tem poucos meses de vida. E ainda assim toda a vida dele é dedicada a cuidar dos moribundos e a tentar salvar as pessoas dos maus caminhos, não é? Então é a história destes dois opostos, o delinquente e o padre. O padre tem um centro de ajuda a idosos e a pessoas doentes e ele vai para lá, o delinquente vai para lá fazer serviço comunitário. Então toda a ação se desenrola ali, não é? Então é bonito de ver, não é, esse espírito contributivo que tinha o padre, não é, no filme. Então não interessa se a pessoa é bonita ou feia, tem pouco dinheiro ou muito dinheiro. É algo que está dentro da pessoa que a torna um Mahapurushaha, que é uma certa santidade e, neste caso, o conhecimento que é transmitido para os alunos. Não é?
Agora a questão é, pessoa, mas como é que nós sabemos se estamos na presença de uma pessoa assim, não é? Não é? Existe uma carteira profissional para os Mahapurushah, não é? E pronto, não existe, quer dizer, não existe um teste. Como é que nós sabemos se a pessoa é Shrótriya, uma pessoa versada nas Escrituras, não é? Vamos dizer assim. Só alguém versado nas Escrituras é que reconhece outro versado nas Escrituras, é ou não é? Se eu disser que eu falo sânscrito, como é que vocês sabem se eu falo ou não sânscrito? Só se falarem em sânscrito é que sabem, não é? Então é impossível, não é? Se vocês assim, eu sei a teoria da relatividade. Só se vocês soubessem a teoria da relatividade é que vocês podiam saber se eu sabia ou não, não é ou não é? Não é? Eu sou um perito em mecânica. Eu, para reconhecer outro perito em mecânica, eu tenho que ser um perito em mecânica e fazer certas perguntas que revelam ou não a perícia da pessoa, do dito perito, não é? Então há aqui uma dificuldade. Como é que nós identificamos um Shrótriya, não é? Uma destas pessoas. Bem, há certos indicadores, não é? A obra deles, não é? A forma dele dar as aulas, a forma como ele traduz os textos, como ele explica as palavras. Então é preciso dar um voto de confiança à pessoa, não é? É preciso dar um voto de confiança. E, geralmente, que a pessoa é versada chega aos ouvidos dos outros, não é? Este conhecimento vai chegando. Então, a sociedade encarrega-se de nos mostrar quem é essa pessoa, e nós, geralmente, encontramos essa pessoa, não é? E, brahmanista, não há forma de saber se a pessoa vive ou não espontaneamente com este conhecimento. Não há forma de saber. A única forma de saber é estar com essa pessoa. Ir às aulas dela e, se nas aulas dela houver um clique e a pessoa ver o que o professor está a transmitir, então isso é prova suficiente de que o professor tem clareza. Tá? Então é muito raro estar na presença de um Swami Dayananda. É muito raro. Não é? E então estes três, que é nascer humano, ter o desejo pela libertação e ter uma pessoa que nos ensine, cujo compromisso único da vida dela é ensinar Vedanta, não é? E que está disposta a acolher-nos, não é? Que nos recebe como alunos, é de facto uma graça muito grande, não é? Então é isso que é dito aqui, não é? E então há que dar o benefício da dúvida ao professor, estar com ele durante um tempo e deixar que o professor opere o meio do conhecimento que é Vedanta. O que é a operação do meio do conhecimento chamado Vedanta? É a aula de Vedanta. É isto que estamos a fazer, em que existe uma progressão em cada aula, não é? A aula seguinte baseia-se na anterior, essa foi baseada na anterior e assim sucessivamente. E a aula atual é a preparação para a aula seguinte, onde vários tópicos vão sendo falados na nossa vida, e tudo isso de uma forma que tem que ser clara para o aluno entender. Estão a ver? Porque se não for clara, a aula de Vedanta não pode ser uma coisa de misticismos. Não, porque os extraterrestres vão pousar aqui, e não sei o quê, e não sei quem, e desapareceu à minha frente. Não. Isso não remove a ignorância. O professor falar dos seus milagres, dos milagres dos outros, dos misticismos e das coisas que ninguém consegue provar, não remove a ignorância do aluno. Pode chamar pessoas e, não é, chamar o povo, ele tem poderes e mais não sei o quê, mas isso não remove a ignorância, estão a ver? Então a aula tem que ser muito clara. As coisas têm que ser muito explicadas. Vedanta tem que ser explicado, o conhecimento tem que ser transmitido de forma simples para o aluno entender, não é? Então a clareza, a visão, tudo isso tem que ser transmitido durante a aula de Vedanta, não é? Então, se há clareza no discurso do professor, se a visão é passada, se o percurso de vida dessa pessoa que assume o papel de professor está de acordo com aquilo que ele diz, então damos o benefício da dúvida e expomos-nos ao meio de conhecimento que é Vedanta e vamos para lá de coração aberto,
tá? Uma das coisas que mais me satisfaz, e é uma partilha que eu faço agora com vocês, assim, dentro da aula, não à parte, é a profunda gratidão e satisfação que eu tenho, às vezes, dos comentários e das mensagens, depois das aulas, depois dos retiros, não é? Nós fizemos um retiro no dia 21 a 25 de Abril, um retiro de Yoga e Vedanta, e uma das pessoas que fez o retiro, que também se chamava Paulo, era pianista profissional, é professor na Escola Superior de Música de Lisboa, de piano, não é? E a mulher dele é violinista profissional e professora também, não é? E no final do retiro estávamos todos a fazer as nossas partilhas, né? E cada um dos alunos falou um bocadinho do que sentiu, e esse Paulo, quando chegou a vez dele falar, emocionou-se, né? Começou a ficar emocionado, e disse que só se tinha sentido uma vez na vida assim, como se estava a sentir no retiro, que foi, querem saber onde? Na lua de mel em Cabo Verde. Estão a ver? Na lua de mel em Cabo Verde. Né? Então, a profundidade que há quando estamos na presença, não é, do professor, o grupo, tudo isso, não é? É que é totalmente diferente. Os comentários são esses, professor, é totalmente diferente estar aqui ao vivo a aprender consigo. Porque é diferente de estar online, não é? Então, se puderem fazer um esforço para estar presentes, é bom para vocês, não é? E para mim também é diferente, é muito mais gratificante. Muito mais, nem imaginam. É muito mais gratificante poder estar, não é, de carne e osso com as pessoas, senti-las ali naquele momento e assim. E então, não é, essa satisfação, não é, de estar com os alunos deixa-me muito grato, não é? Então vamos continuar. Labdhva katanchinnara janma durlabham Labdhva katanchinnara janma durlabham Tatrapi pumstvam shruti paradarshanam Tatrapi pumstvam shruti paradarshanam Yastvatma muktau nayate tamodadhihi Yastvatma muktau nayate tamodadhihi Sahyatmaha swam vinihantya sadgrahat Sahyatmaha swam vinihantya sadgrahat. Agora, o autor da obra, Bhagavan Shankaracharya, fala sobre a grande perda que é nascer como humano, ter o desejo por moksha, ter um professor e não aproveitar a oportunidade. Não é? E aquilo que é o recurso de estilo que é usado aqui é chamado ninda. Tá? Ninda é criticismo. Às vezes, o ensinamento opta pelo criticismo para realçar aquilo que é importante, denegrindo propositadamente aquilo que é errado, ou então opta por stuti. Stuti é o elogio daquilo que é bom, omitindo aquilo que está errado. Então, ambas são importantes na educação, estão a ver? Criticar o que está errado é importante, porque isso sobrevaloriza ou valoriza justamente aquilo que está certo. E às vezes, quando já criticamos o errado, nós focamos só naquilo que está bem, lembrando a pessoa daquilo que é o correto. Está a ver? Então, e o ensinamento funciona assim. Agora aqui nós temos ninda. Então vamos às palavras. Labdhva, tendo ganho. Tendo ganho o quê? Narajanma katanchit, e depois para o outro lado fica Narajanma, são duas palavras. Tá? Tendo ganho Narajanma, o nascimento como humano. Janma é nascimento, Nara significa homem.
então o nascimento como ser humano. Durlabam, que é muito raro, como já foi dito várias vezes. Estão a ver? Aquilo que é importante é referido várias vezes. Como? Katanchit, sabe-se lá como. Karmana gatihi, não é? Como é que é? Agora já me esqueci, mas é muito difícil prescrutar o karma que deu origem a esta vida. Sabe-se lá como é que a pessoa nasceu humano? Quem sabe? Agora já estamos aqui, há que fazer, não é? O melhor que podemos. Então, não sabemos como é que a pessoa nasceu humana, mas de alguma forma ela nasceu. Tatra, Manushya Sharire, Tatra, aqui e neste corpo humano, nesta vida, exatamente aqui, neste preciso momento que estamos a viver agora, api, mesmo. E mesmo até neste momento, tá? Se às vezes a tradução que eu escrevi for diferente, tá? A tradução que eu vos dei é uma tradução mais pensada. A tradução que eu faço, eu não estou a ver a tradução, estou a ver o sânscrito. A tradução que eu faço aqui a correr na hora é a tradução que a minha mente faz automaticamente, está bem? Eu não estou a ler a tradução. Então, mas a pessoa na tradução escreveu diferente. Sim, e se eu for ensinar este mesmo verso amanhã, eu vou explicar de forma diferente, porque vai surgir outra palavra na minha mente. É como vocês, quando falam em português, não dizem sempre a mesma coisa, não é? Podem dizer a mesma coisa de várias formas diferentes, não é? Então, quando eu olho para o sânscrito, eu vou dizer a mesma coisa, mas não é? De formas diferentes. Então, Tatra. Tatra significa aqui, neste nascimento humano, nesta vida. Api. Até aqui neste nascimento, nesta vida. Pumstuam. Labdoa pumstuam. Tendo ganho o quê? Coragem. Pumstuam é masculinidade. Masculinidade é coragem. O homem sem coragem nós chamamos de quê? É um mariquinhas, não é? Na nossa linguagem é isso que nós dizemos. E se a mulher tiver coragem, o que é que nós dizemos? Maria rapaz, não é? Então, é óbvio que está na nossa gíria que a coragem é associada, não é, como qualidade masculina. E atenção, eu não sou nem machista, nem feminista, e os dois extremos estão lá onde estão. Estamos a falar de coragem para o nosso percurso da espiritualidade e sabemos que é preciso muito, não é? Até porque, não é, o verdadeiro combate, entre aspas, um combate pacífico e bom, é connosco. Não é? E enganar os outros, pronto, é comum. Agora, enganar a nós mesmos é muito pior, não é? Enganar a nós mesmos é uma coisa má, porque para onde quer que eu vá, eu vou estar lá. E se eu me engano a mim mesmo, e esse é o padrão da minha vida, então eu vou viver enganado. Porque onde quer que eu esteja, eu estou lá. E vou viver enganado, porque me engano a mim mesmo, não é? Então é preciso coragem para a gente se desenganar, não é? Então, não é? É comum nós estarmos em negação dos nossos problemas. É preciso coragem. É preciso coragem para admitir coisas que nós temos que admitir, não é? Então, que haja coragem para as admitir, porque no momento em que eu admito um traço de personalidade que precisa de ser trabalhado, nesse momento eu deixo de estar em negação, coloco-me numa posição humilde e é necessário ser corajoso para estar nessa posição humilde e tentar contornar esse obstáculo, esse desafio, não é? Está a ver? Então é um percurso, não é, para os guerreiros. Daí, pumstuam. E ainda assim, Shruti para darshanam. A pessoa, ela para darshanam tem a visão, darshanam significa visão, para significa do outro lado significa do final, né? Tem a visão do final, de que é do Shruti. Shruti são os Vedas, Shriyate e Tishruti, aquilo que foi ouvido. Os Vedas eram de tradição oral, eram ouvidos, depois eram cantados, recitados. O aluno aprendia, memorizava, ensinava ao seu aluno. Esse aluno ouvia. E há milhares de anos, realmente, é assim que o Veda tem sido transmitido, ainda hoje. A Índia é incrível, porque tem os melhores técnicos de informática, ou seja, o futuro, vamos dizer assim, da humanidade, vem lá da Índia. E ao mesmo tempo, há milhares de anos, em templos, fazem-se os rituais com os mesmos mantras que se faziam há 5, 6, 7 mil anos atrás. Então, no mesmo lugar, o passado e o futuro estão lá, juntos, coabitando os dois.
no presente. Não é? Então é a força do Veda. Não é? O Veda ainda existe hoje, está muito vivo. Não é? Então a pessoa que vê esse outro lado do Veda, ou seja, a pessoa que viu que o Veda tem Vedanta. Memorizou o Veda, teve em contacto, às tantas até sabe algumas Upanishads de cor, mas, de alguma forma, a coisa, o Vedanta, não satisfaz essa pessoa, não chama pela pessoa, ela não põe esforço. Não é? O que é que acontece a essa pessoa? Vamos ver na próxima aula, está bem? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om